Bom dia, gente, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula, né? Só recapitulando onde a gente parou, a gente estava estudando aí sobre o feudalismo, né? Nesse quarto bimestre aí, e a gente tinha visto nas últimas aulas sobre o trabalho servil, né? Como é que funcionava ali a classe dos servos na sociedade feudal, porque a gente viu que tinha a nobreza, o clero, né? Os cavaleiros e os servos. Então, baseado no que a gente viu nas últimas aulas, a gente viu que o trabalho servil era diferente dos outros trabalhos que a gente estudou em outras sociedades ao longo do ano, que era o trabalho escravo. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer um comparativo entre o que é um trabalho servil, né, os servos, qual a diferença para o trabalho escravo, que nós estudamos em outras sociedades antes de ver o feudalismo, e a diferença também para o trabalho livre, né, a diferença dos três tipos de trabalho dentro, né, do mundo antigo. Então vocês podem anotar aí no caderno o tema da aula de hoje, que é os diferentes tipos de trabalho no mundo antigo. Beleza? Anotaram? Bom, então, para a gente começar, a gente vai falar primeiro sobre a ideia de trabalho escravo em geral, nas sociedades que a gente viu ao longo do ano, né, recapitulando. Depois a gente vai voltar para o trabalho dos servos e comparar as diferenças entre servos e escravos. E por fim, nós vamos ver a diferença entre o trabalho servil, o trabalho escravo e o trabalho livre nas sociedades do mundo antigo que a gente estudou. Beleza, gente? Então, perfeito. Então vamos começar aí pelo trabalho escravo, né? Quais eram as primeiras sociedades que a gente estudou, que a gente viu sobre trabalho escravo? Foram os egípcios e os mesopotâmios, certo? Egito e Mesopotâmia. E como é que era o trabalho escravo nessas sociedades? Se vocês se lembram, como é que você virava escravo no Egito ou na Mesopotâmia? Você virava escravo por guerras. Ou seja, se você fosse de um outro povo que não era do Egito ou da Mesopotâmia, guerreasse contra Egito ou Mesopotâmia e o seu povo perdesse, né, os soldados derrotados viravam prisioneiros de guerra e aí viravam escravos. E o que os escravos faziam, professor? Se vocês se lembram, os escravos faziam os trabalhos pesados na sociedade, principalmente no Egito. Carregavam rochas, pedras, né? Tem algumas teorias que dizem que as pirâmides do Egito foram construídas pelos escravos e assim por diante. Tranquilo até aí? Então você virava escravo por guerra. E não era só no Egito e na Mesopotâmia que funcionava assim. Se a gente se lembrar, outras sociedades mais pra frente que a gente estudou ao longo do ano, como Grécia e Roma, também tinham escravos por guerra. Lembra, a gente estudou, por exemplo, as guerras médicas entre os gregos e os persas, onde os soldados persas que perdiam viravam escravos de guerra dos gregos e tinham que trabalhar, né, para os outros povos, certo? Então, basicamente, esse era o primeiro tipo de escravidão que a gente vê ao longo, né, da história. Como assim, professor, o único tipo? Existem outros tipos de escravidão? Sim, se vocês se lembram, não no Egito e Mesopotâmia, mas, por exemplo, na Grécia e na Roma, existia um outro tipo de escravidão. Que tipo era esse? Era a escravidão por dívidas, né? Então, na Grécia e na Roma, além de você poder virar escravos se você perdesse uma guerra, né? Se você fosse um dos soldados que perdeu a guerra, você também virava escravidão por dívidas. Como assim? Vamos supor, na Grécia Antiga, né, a dívida de dinheiro. Embora não existisse dinheiro naquela época, hoje em dia a gente falou, tô devendo dinheiro, né, peguei emprestado dinheiro, né? Mas naquela época, eles trabalhavam com trocas, não tinha muito moeda, essa coisa toda, até existia ouro, riquezas, mas eram trocas naturais que eles chamavam, né? Uns davam um alimento, um tipo de alimento, outros davam outro e assim por diante. Então, para exemplificar, para tentar deixar mais claro, vamos supor que algum comerciante grego que trabalhe com peixe, com a pesca, ele tem bastante peixe. E tem outro comerciante que trabalha com agricultura, com verdura. E eles vão fazer uma negociação. Vamos supor, gente, que, sei lá, na família do comerciante que vende verdura, eles estão precisando comer peixe e tal para se alimentar, né?
porque ninguém se alimenta só de verdura, né? Até quem é vegetariano tem que comer batata, ovos, leite, queijo, outras coisas. E eles precisam de peixe. Aí eles vão na loja do cara que vende peixe, da família que vende peixe, e compram ali, eles pegam 10 quilos de peixe. E aí, essa família do verdureiro, vamos supor, por exemplo, que foi um mês que veio uns bichos, umas pragas e comeram a plantação dele. Então eles não têm 10 quilos de verdura para dar em troca de 10 quilos de peixe. Aí o que ele fala pro vendedor? Beleza, eu fico te devendo, eu pego o peixe agora, mês que vem eu te pago a verdura. Mas vamos supor que a praga foi tão forte que não cresceu mais verdura e o vendedor de verdura não conseguiu pagar a dívida que ele estava devendo para o vendedor de peixe. E aí ele pode virar escravo do vendedor de peixe e ter que trabalhar, né, para o vendedor de peixe porque ele não pagou suas dívidas. Deu para ficar mais claro? Então na Grécia, assim como na Roma, além da escravidão por guerras que tinha no Egito e Mesopotâmia, anotem aí, também existia a escravidão por dívida. Então, resumindo, para ficar mais fácil aí no caderno de vocês podem anotar que os principais tipos de escravidão no mundo antigo eram por guerras e por dívidas. Aí vocês podem anotar aí, né, de acordo com as explicações, que a diferença é que na Roma e na Grécia eram os dois tipos de escravidão. E na Mesopotâmia e no Egito era apenas por guerra. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá. Então agora que a gente já viu mais ou menos como funcionava a escravidão no mundo antigo, vamos passar para o segundo tópico da aula, que é o quê? A servidão. Qual que é a diferença entre os servos e os escravos? Então vamos lá. A servidão, como a gente está vendo aqui no feudalismo, nas sociedades feudais, como é que funcionava baseado nas últimas aulas? Você tinha o senhor feudal, né, que era basicamente o dono do feudo, né, uma espécie de fazenda com várias funções de várias pessoas. E você tinha as pessoas que faziam o trabalho braçal, o trabalho mais forte da agricultura, que eram os servos. E como é que você virava servo, né, de um senhor feudal? Era mais ou menos assim. O senhor feudal tem a terra, o feudo é dele, né, o meio rural ali de plantação é dele. E aí ele oferece a moradia. Ele fala para a família que não tem uma moradia, fala, ó, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma casa, tipo uma cabaninha para vocês morarem, eu vou deixar vocês plantarem na minha terra, vocês vão poder colher esse alimento que vocês vão plantar, né? E aí vocês sobrevivem aqui, ficam protegidos pelos meus guardas, pelos meus soldados, e já era. Bom, só que não. Os servos teriam que dar algo em troca. E o que os servos davam em troca para o senhor feudal? Eles davam a mão de obra, eles davam trabalho, eles iam plantar, fazer o trabalho agrícola e ter que pagar impostos para esse dono das terras. Então basicamente era o seguinte, ele deixava os servos morarem lá, mas os servos viravam prisioneiros, tinham que trabalhar para sempre para o senhor feudal. E como é que eram os impostos? Por exemplo, vamos supor que os servos plantavam 10 batatas. A cada 10 batatas que eles plantavam, um terço, né, das batatas ele tinha que dar para o senhor feudal e assim por diante. Então eles produziam bem pouco e ainda do pouco que produziam, que plantavam, tinham que pagar impostos para o feudo, né, para o senhor feudal. Então eles viviam numa situação muito miserável, né, em casas muito pequenas, com pouca higiene, né, não era tão boa, mas eles preferiam isso do que arriscar uma vida fora dos feudos, onde você não tem a proteção, você não tem a segurança, você não tem a moradia. Então, resumindo, gente, o senhor feudal deixa os servos morarem lá, comerem lá, plantarem lá, em troca ele explora esses servos através de impostos, perfeito? O que seria mais ou menos para vocês entenderem hoje em dia a questão do aluguel, né? Eu não sei se tem gente aqui que mora de aluguel, né, a família de vocês, mas basicamente é o seguinte, se a sua família não tem uma casa, se a casa não é comprada por alguém da sua família, a família é de um outro dono. A casa é de um outro dono. E aí, esse outro dono, ele deixa a sua família morar na casa, vocês podem cozinhar, produzir comida, podem dormir, vocês estão protegidos do frio, e vocês ficam lá, né, usam a luz, tomam banho e tal, mas aí no final do mês, né, depois que vocês ficam um mês lá, vocês têm que pagar um dinheiro que é o aluguel. A diferença do feudalismo, né, do trabalho servil, é que ao invés de pagar aluguel, eles pagavam impostos trabalhando, né, na agricultura e o senhor feudal deixava eles morarem lá e oferecia proteção. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Não? Tá. Então, para a gente fechar a diferença entre o trabalho servil e o trabalho dos escravos, né, a principal diferença é o quê?
é que os servos, ele não é propriedade do senhor feudal. O senhor feudal não é dono do servo. Ele não pode pegar o servo e vender para um outro senhor feudal. Já os donos de escravos, sim. O escravo era uma propriedade do dono. Se ele cansasse do escravo, falasse, eu quero vender esse escravo e sei lá, e comprar tecido, e comprar vinho, e comprar outra coisa com ouro, com o dinheiro que eu vou conseguir, ele podia vender, ele podia comprar escravos. E já no caso dos servos, não. Né? Os servos, eles não eram a propriedade do senhor feudal, eles apenas serviam o senhor feudal. A propriedade do senhor feudal era o feudo, as terras que ele emprestava para os servos em troca dos serviços, né? Até a palavra serviço se origina disso, né? Da questão dos servos, aqueles que serviam e tudo mais e tal. Tranquilo, gente? Deu para pegar a diferença principal dos dois? Bom, dito isso, vamos para o terceiro tipo de trabalho, né? E último que a gente vai analisar na aula, que é o trabalho livre. Né? Se existiam nessas sociedades tanto trabalho escravo quanto trabalho servil, também tinham os trabalhadores livres, em diferentes funções, em diferentes sociedades. Por exemplo, no Egito, tinha os escravos que faziam trabalho pesado, mas você tinha os escribas que ficavam escrevendo para o faraó, por exemplo. Era um trabalho mais leve, os escribas não precisavam pagar impostos. Né? Você sempre teve, por exemplo, no mundo da Grécia, da Roma, os comerciantes, né? Vendedor, aqueles que pescavam, que negociavam peixe, né? Os que plantavam, que vendiam verdura, como eu citei no exemplo, né? Você tinha os artesãos, aqueles que faziam tecidos, né? Que mexiam com artesanato. Então, assim, em todas as sociedades você tem trabalhos que você não tem que ficar preso pro resto da vida, você não tem nenhum dono ou você não trabalha para sempre para alguém. Por exemplo, um trabalhador livre, ele pode plantar e viver da plantação dele, ele pode pescar e viver do comércio da pesca, ele pode viver da pecuária, né, trabalhar com gado, essa coisa toda. Né? Então, ele não é igual um servo que pro resto da vida vai ficar na agricultura pagando imposto para o senhor feudal. Ou ele não vai ser um escravo que tem que trabalhar o resto da vida naquilo que o senhor dele mandar ele fazer. Tranquilo, gente? Então, os trabalhadores livres podiam exercer funções diferentes nas diferentes sociedades, sem ser propriedade de ninguém e sem ter que trabalhar pro resto da vida para alguém. Perfeito? Então, essas são as diferenças básicas, né? Entre os três tipos de trabalho no mundo antigo. E para encerrar a aula, eu vou fazer uma pequena reflexão, né? Que é, professor, mas por que nós estamos estudando sobre trabalho escravo, essa coisa toda, se hoje em dia não existe escravidão? A reflexão que eu faço é, será que não existe escravidão hoje? Né? E o caso dos bolivianos que estão no Brás, trabalhando cerca de 18 horas por dia, né? E não ganham quase nada. Será que isso não é escravidão? Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer depois. Agora, o que eu vou propor para vocês é o seguinte. Até o final dessa aula, eu vou deixar o tempo para vocês fazerem os exercícios da apostila, né? Sobre a diferenciação dos três tipos de trabalho no mundo antigo. E aí, terminando essa aula, no começo da nossa próxima aula da sequência, eu vou ler a resposta com vocês, né, discutir com vocês, a gente vai fazer a correção dos exercícios e no final da aula a gente vai fazer uma roda para debater isso. Será que não existe mais escravidão? Será que é porque a escravidão no mundo de hoje, no Brasil, não está na lei, não é permitido? Será que não tem mesmo? Vamos discutir essa questão que eu falei dos bolivianos e fazer um debate em roda. Tranquilo, gente? Então, né, por hoje é só. E aí, nas próximas semanas, a gente dá continuidade ao conteúdo, né? Que a gente vai começar a estudar as outras classes e as outras funções dentro do feudo, né? Por exemplo, os soldados, o clero, a nobreza, né? E não ficar focado só nos servos, que a gente está estudando agora, beleza? Então é isso, né? Então, agradeço aí pela atenção de vocês, né? E vamos fazendo os exercícios e a gente dá continuidade na aula. É isso.